Vamos lá, então, vou gravar essa aula para deixar ela gravada para os alunos da nutrição, a disciplina de nutrição animal, 2021/1, ok? Então, só para vocês terem esse material, deixarem ele bem, sempre que puderem ou quiserem consultar. Então, vamos falar um pouquinho sobre nutrição e distúrbios nutricionais de cães e gatos. Bom, eu vou fazer um apanhado bem geral, tendo em vista o tempo que nós temos, né, que seria uma reposição. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente precisa entender alguns fatores, e os principais deles são os fisiológicos em relação a cães e gatos, que acabam influenciando nas necessidades nutricionais. Logo, eu preciso também entender que dentro dessas exigências nutricionais, cada fase de vida vai ter a sua exigência, a sua demanda nutricional. Cada fase, filhote, crescimento, depois a fase adulta de manutenção e a fase senil também, né? Então, eu preciso entender e estudar sempre estratégias nutricionais para poder adotar. Então, dependendo da situação, pode ser um cão na fase de manutenção, e esse cão na fase de manutenção, ele, se estiver saudável, ele vai ter uma exigência nutricional, e se ele for um animal que tem alguma patologia, alguma doença, for renal, hepático, um hepatopata, né, um animal com câncer, ele vai mudar totalmente aí as suas estratégias nutricionais. Bom, a gente entende que os cães e os gatos, eles são carnívoros, né? Gato, em especial, ele é um carnívoro estrito. O cão, tendo em vista a sua assimilação, aceitação melhor pelos carboidratos e conseguir aí ter uma dieta um pouquinho mais diferenciada do que o cão ou do que o gato, para alguns ele é considerado um onívoro funcional. Porém, anatomicamente, fisiologicamente, ele continua sendo um carnívoro, né? Mesmo que as suas preferências alimentares possam estar relacionadas aí de uma forma um pouquinho diferente de um carnívoro estrito como o gato. Bom, na digestão, a gente tem então que o processo acontece através de quebras, que são chamadas de hidrólises, são reações que fazem o catabolismo das macromoléculas. Isso a gente vê lá na disciplina de bioquímica, através das fermentações bacterianas, a boca faz a sua função no sistema de uma digestão mecânica, lembrando que o cão e o gato não começam a digestão dos carboidratos na boca, e sim, porque não tem amilase salivar, apenas amilase pancreática, mas a quebra mecânica, ela já acontece na boca, seja ela de uma alimentação mais industrial, como a ração, ou seja ela através de uma alimentação mais natural. Bom, então a gente tem aqui que esse alimento, ao entrar na boca, ele sofre o processo de digestão e, consequentemente, de absorção. E para que ocorra a absorção, essas partículas grandes, que são chamadas de macromoléculas, elas precisam ser quebradas, degradadas, diminuídas de uma forma até chegar numa proporção que o corpo identifica, que são chamados de monômeros. Então, uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia de polissacarídeos, por exemplo, um amido como exemplo, a gente tem aí que transforma e quebrar em pequenos monossacarídeos, que é conhecido aí como a glicose. E a proteína em pequenas porções, que é aí o aminoácido, e os lipídios em ácidos graxos, né? Em livros antigos chama-se ácido gordo, e glicerina. Bom, essa contração, essa digestão, ela vai acontecer na boca através do peristaltismo esofágico. A gente já sabe que essa digestão, ela vai acontecer. Então, mesmo que o cachorro, muitas das vezes, não obedeça aquelas pequenas normas, vamos dizer assim, de comer e manter o comedouro na mesma posição do pescoço, né? Na mesma proporção, na altura da escápula, ainda assim que ele coma com a cabeça um pouco mais inclinada para o chão, ainda assim, o movimento peristáltico vai acontecer, mesmo que ele tenha, né? O cuidado aí vale para aqueles animais
de raças de raças grandes e gigantes, por conta aí do comer mais rápido o óvulo gástrico. Bom, aí em relação às glândulas salivares, eles têm as três, parótida, a submandibular e a sublingual, que elas umedecem o alimento, né? Mas essa saliva, ela não tem amilase salivar. Ela tem um muco, né? Ela tem um muco que ajuda aí a fazer a quebra, mas em especial o amilase salivar, ou seja, a quebra dos carboidratos, começando pela saliva na boca, como alguns animais têm, como o suíno, por exemplo, os cães e gatos não têm. Logo, quantidades exorbitantes de carboidrato na dieta, eles dão uma sobrecarga ao pâncreas para fazer a digestão. Então, a gente tem aqui no esôfago, né? O esôfago, o estômago, então a gente tem o corpo, tem o antro, os dois esfíncteres, né? Só para lembrar um pouquinho da aula de fisiologia, nós temos aqui dois esfíncteres, um que chama cardíaco, porque está bem próximo do cardio, né? Do coração, e o outro piloro, que está bem próximo aqui ao intestino delgado, a primeira porção inicial. Então, esses dois esfíncteres, eles se abrem e fecham de acordo com a entrada e saída do alimento, fazendo com que esse alimento fique aqui todo o período em que ele está sendo digerido. Lembrando que a proteína para os carnívoros, a sua degradação em maior proporção ocorre no estômago, ok? Bom, a gente já sabe, já vimos aqui, no início do semestre também um pouco de fisiologia, falando sobre a digestão desses cães, né? Então, como é que eu consigo identificar um carnívoro, um herbívoro, um onívoro, não foi? Nós vimos isso no início do semestre. Bom, aí a gente tem o pâncreas. O pâncreas, ele está muito próximo, como a gente pode ver aqui, ó, de um animal saudável, ele está muito próximo aqui do estômago e, consequentemente, da porção inicial do intestino delgado. Por quê? Porque o suco pancreático, com todas as suas enzimas necessárias para começar a digestão das demais coisas que não foram degradadas, né, não foram digeridas, não foram aqui quebradas no estômago, vai começar nessa primeira porção inicial aqui do intestino. Então, o pâncreas, ao receber o alimento, através da abertura desse esfíncter, ele solta todo o seu suco gástrico, né? Suco pancreático, com todas as suas enzimas, né? Para fazer a quebra aí das gorduras, dos carboidratos e parte de proteínas que não foram quebradas no estômago. Então, a gente tem, então, aqui de um cão saudável, você consegue observar a estrutura normal, e a gente tem aqui de um animal que está com pâncreas inflamado, ou seja, ele está com uma leve pancreatite. Professora, como um animal pode adquirir pancreatite? Nós já conversamos em outras aulas também, que uma ração, quando ela contém uma alta quantidade de carboidrato, e a gente consegue fazer esse cálculo pelo rótulo da ração, eu ensinei vocês em outra aula, que é vocês perceberem se essa proporção, né, das macromoléculas energéticas, carboidrato, proteína e lipídios, elas estão balanceadas ou não, lógico, dependendo do aspecto, né, nutricional que o animal esteja, saudável, hepatopata, renal e assim por diante, que isso vai mudar. Então, no pâncreas não saudável, né, o pâncreas aí que está com uma leve pancreatite ou uma pancreatite de uma forma geral, ele vai estar inflamado. Esse animal ele vai apresentar alguns aspectos de vômito, ele vai apresentar aí, diarreia, muitas das vezes, ele vai ter alguns sintomas de que há uma inflamação nesse pâncreas, né? E aí, essa dieta, ela precisa mudar, então esse animal já não pode comer aí carboidratos de cadeia muito longa, ele não pode comer carboidratos que vão dar uma sobrecarga, porque o pâncreas vai continuar trabalhando, né? Lembra que o pâncreas ele tem função exócrina e endócrina. Então, a gente não pode fazer com que esse órgão pare, né? Essa glândula acessória aqui pare, né? Então, eu preciso fazer com que ele se mantenha. Logo, preciso, então, fazer uma distribuição energética de forma que não tenha muito carboidrato. Voltando para a pergunta, um animal que adquire carboidrato, ele come que adquire pancreatite, tem uma dieta com bastante carboidrato, e não são os bons carboidratos, geralmente são grãos, né?
São aí os grãos. Então, por isso a gente tem hoje muitas dietas livres de grãos, né? Os tubérculos, eles têm aí um índice glicêmico um pouco mais acentuado, que não ajuda, não dá essa sobrecarga tão grande aí para o pâncreas, né? Tem uma questão mais fisiológica. Então, o pâncreas, ele compreende como uma grande porção da glândula. Então, ele tem função, como eu já falei, endócrina e exócrina. Ele tem células que são chamadas de ilhotas de Langers, que são as que estão relacionadas às células betas, às células alfas e às células gama, né? Então, cada uma dessas células, eu tenho uma outra aula que eu mostro isso, que elas também vão estar relacionadas aí com o balanceamento da insulina e do glucagon, como função exócrina, né? Como função endócrina, a gente tem ela aí fazendo parte do sistema digestório. Então, a gente precisa muito dessa glândula, tá? Então, na função exócrina, a gente tem aí que eles vão estar fazendo parte do equilíbrio aí de insulina e glucagon, né? Bom, falando um pouco da digestão dos carboidratos, lipídios e proteínas, a gente tem, então, como eu falei ainda agora, acontece através de hidrólise. Então, há uma quebra que libera uma molécula de água, tornando essa partícula grande em uma partícula menor. Se forem vegetais, se o animal comer amido, né, o milho, comer arroz, na dieta dele tiver amido, arroz, tubérculo, então esses carboidratos vindo de vegetais, eles são considerados amidos, né? E se for de origem animal, a gente tem aqui como reserva energética dos animais o glicogênio, né? Nós já falamos isso também numa outra aula. E nós conversamos também sobre a função do milho na dieta extrusada para os cães e gatos, né, que ele forma uma gelatinização e ele acaba englobando mais as partículas dos outros nutrientes e ingredientes da ração. Então, o milho gelatinizar é como se ele desse a liga do bolo de milho, bolo de trigo normal, tá? A gente já conversou isso também na aula de rotulagem. Os principais conceitos, então, o que a gente tem como nutrição? Então, a gente já sabe que nutrição é a ciência que estuda a nutrição nas categorias envolvendo 6 nutrientes, 6 grandes nutrientes, 6 macromoléculas, vamos dizer assim, água, proteína, lipídio, carboidrato, proteína, sais minerais, né? Cada um deles tem a sua função no organismo. A energia é o que esses nutrientes carregam, né, em formatos de quilocalorias, fazendo com que o corpo armazene energia para o seu metabolismo basal. Esse metabolismo basal são a quantidade mínima que o organismo precisa, que o cão e o gato precisam para não morrerem, para manter os seus batimentos cardíacos, manter a temperatura corpórea, manter aí todos os órgãos em funcionamento, ou seja, é o mínimo que eu preciso dar para o animal, tá? Na aula de cálculo, nós falamos que eu não posso nunca exceder o fator 70, porque eu vou alterar aí as quantidades de nutrientes e vou mexer com o equilíbrio basal. Eu não vou me ater muito a este detalhe, mas nós temos aqui as principais diferenças, né, em termos aqui de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? De cada um deles. Então, a gente tem que todos nós estamos dentro do mesmo reino, da mesma família, da mesma classe, e de ordens um pouquinho diferentes, né? De ordem diferente, de famílias também diferentes, gêneros e espécies também. Vamos falar um pouco sobre as necessidades nutricionais, que foi o conteúdo da nossa última aula, que vale ressaltar aqui alguns detalhes que não foi possível falar na aula, tá? O gato, ele é um animal, como nós falamos, um carnívoro estrito, e por ser um carnívoro estrito, ele precisa aí de uma quantidade maior de proteína, e proteína de alta digestibilidade, para que o seu organismo funcione bem. Então, alguns nutrientes, alguns elementos da dieta, o gato, ele não faz sozinho, ele precisa de um aporte nutricional, ou seja, precisa disponibilizar esses nutrientes na dieta. Ele não consegue fazer algumas conversões. Porém, o cachorro, ele consegue, né? Então, ele consegue aí retirar a taurina através da dieta, ele consegue transformar ácido linoleico em linolênico, araquidônico também, mas outras coisas
né? O gato, essas mesmas coisas, o gato não consegue fazer. Então, a gente tem, então, que a taurina, ela é um elemento, né, um aminoácido essencial. Se nós formos contabilizar quantos nutrientes o gato precisa, ele precisa de 3 nutrientes, ou seja, através da minerais, vitaminas, carboidrato, proteínas e lipídios, ele consegue obter esses 43 nutrientes. E o cão, ele precisa de 42. Por que que o gato precisa de um a mais? Exatamente aqui, a taurina. A taurina, ela é essencial. Porém, essa é a ordem dos aminoácidos essenciais que o gato, em especial, precisa. Taurina, arginina, metionina e cisteína, e os dois juntos, tá? A cisteína, ela faz parte da produção que envolve ali pelos, né? Então, ela vai envolver a questão do odor da urina. Então, às vezes, o gato, na ausência desse elemento na dieta, ele pode vir a ter problemas aí no trato urinário inferior, tá? Então, esses aminoácidos essenciais, esses aqui, eles também são neurotransmissores, formadores de proteínas biologicamente ativas como hormônios. Então, para o gato fazer o seu ciclo estral, ele precisa desses aminoácidos também. E da taurina nós já sabemos que vai mexer aí com os aspectos cardiológicos, vai mexer com a retina, enfim, vai mexer com várias coisas. E aí a gente também precisa levar em consideração que essa proteína de alta digestibilidade, ela vai requerer aí proporções de água. Então, por isso que a água, ela entra como uma das macromoléculas dentro da nutrição. Proteína, carboidrato, lipídios, vitamina, minerais e a água. Porque a digestão não ocorre sem a água. Logo, eu preciso calcular em torno de 40 mais ou menos a 60 ml de água por peso vivo do gato, né? Então, a média aí geralmente é 50. Então, 50 ml vezes o peso vivo desse gato. E você vai chegar na quantidade de água em ml que ele precisa. E aí, uma outra coisa importante também são os lipídios. Os gatos, em especial, como eu falei, eles não conseguem, né, transformar, eles não conseguem pegar da própria dieta, absorver da própria dieta, através dos olhos, o ácido araquidônico e o ácido linoleico. Então, ele precisa ser suplementado na dieta dele. O cão, ele consegue fazer isso com maestria, né? Em resumo, os ácidos graxos araquidônico e linolênico são os limitantes para gato. Por que limitante? Porque se eu não colocar na dieta, eu vou ter uma deficiência nutricional no efeito em cascata, porque isso vai afetar a questão hormonal, vai afetar metabolicamente muito esse gato, a ponto de ele vir a ter sérios problemas. Então, ele tem deficiência, então, de ômega 6, os tecidos que vão desempenhar, eles precisam para o metabolismo do fígado, trabalho dos músculos, rins, né? Então, assim, para vocês entenderem que o gato, ele tem exigências nutricionais bem diferentes do cão. E isso é bem particular do gato. Então, mesmo como eu sempre falo, mesmo que a gente esteja tratando dois animais juntos, mas nós temos as peculiaridades e as particularidades que a gente precisa entender, tanto do cão quanto do gato. Já os carboidratos, a gente sabe que na dieta eles são... Alguns consideram que ele não é essencial, né? Eu considero essencial desde que seja carboidratos de boa qualidade, que eles consigam digerir como uma boa fonte de energia, porque a energia só pode vir de 3 macromoléculas: carboidrato, proteína e lipídios, tá? Então, os gatos, ele apresentam uma alta atividade da enzima fosfenolpiruvato, né, carboquinase, e com isso o metabolismo é mais eficiente para a gliconeogênese, onde apresenta intensa atividade metabólica necessária para a rápida conversão do excesso de aminoácido em glicose. Então, o gato, ele faz uma conversão do aminoácido em glicose. Então, por isso, as grandes quantidades de proteína para o gato, ele consegue transformar isso em energia muito mais rápido. Esse processo não é bem feito pelo cão. Então, o cão retira boa parte dos carboidratos, parte das proteínas, não com tanta maestria quanto o gato,
e o restante dos lipídios, né? Então, dietas ideais são aquelas com teor de carboidrato em torno de, no máximo, 30%. E aí, lembra que os gatos e os cães, eles não têm amilase salivar, ou seja, o carboidrato não começa a sua digestão na boca. Se eu excedo esses 30%, quer dizer que eu vou dar uma sobrecarga para o pâncreas, como a gente já falou lá mais para frente. Então, a gente tem aí, como eu falei, que alguns já são considerados como um hábito alimentar unível, que é o caso do cachorro, porque necessitam de nutrientes, de vários tipos de nutrientes, né? Exceto o gato, que continua sendo um carnívoro estrito. Então, a ingestão de água em torno de, a maioria dos artigos, eles trazem para gato, né? Uma média de 50 ml, então 50 vezes o peso vivo do animal, e para cão é de 50 a 70. Eu sempre uso o fator máximo, 70, multiplico pelo peso do animal e retiro a quantidade que tem na dieta, logo, a diferença é o quanto ele precisa por dia. E só lembrando que animais que se alimentam de dieta seca com uma ração, precisam aí manter a ingestão hídrica de uma forma equilibrada, porque senão, infelizmente, eles não vão conseguir ter um bom funcionamento dos rins, tá? Então, os aminoácidos, proteínas e aminoácidos também são parte da energia metabolizada para os cães, né? Então, eles conseguem metabolizar, como eu falei. Esses são os aminoácidos, os essenciais. E aí, como eu falei ainda agora, para o gato, para o cachorro, a lisina, arginina e metionina. E para o cão, para o gato, taurina aqui, ok? Professora, e as dietas à base de soja? Soja é uma proteína de origem vegetal. Por ser uma proteína de origem vegetal, ela não cumpre totalmente seu papel na dieta para cães e gatos. Por isso, a gente precisa aí de um aporte de proteínas de origem animal. Então, vísceras de frango, vísceras de suíno, vísceras de bovino, farinha de carne e osso, farinha de penas, carne mecanicamente separada, que são os termos que comumente a gente acha nos rótulos da ração. Com relação aos lipídios, os principais que os cães e gatos precisam são da família do ômega 3 e da família do ômega 6, sempre mantendo uma relação ótima entre os dois, para que haja melhora do pelo, da pele, dos olhos, absorção de outros nutrientes também, né? Dentre eles, ômega 3 e 6, a gente tem o ácido linoleico, araquidônico, alfa-linoleico, e esse nome, gente, é assim mesmo. Eu sempre chamo de EPA para facilitar a DHA, né? Que é o ácido eicosapentanoico e o docoexanoico. Ai, gente, é muito difícil de falar esses nomes. Melhor falar DHA, porque a gente já sabe quem é quem, né? O ácido linoleico é o mais limitante para os cães, por não ser produzido por outras espécies. O teor de ácido linoleico deve ser pelo menos 1% na matéria seca, ou seja, um cão com esse aspecto aqui, ó, na pele, eu posso crer que um dos fatores não pode ser o único, pode ter malacésia, ele pode ter outros tipos, ele pode ter sarna, vários tipos, né, 3 tipos de sarna que tem, e, consequentemente, ele vai apresentar esse aspecto aqui. E o prurido, né, que é a coceira, vai ser constante. Então, possivelmente, seja por falta de ômega 3 ou ômega 6. Os carboidratos, como já falei, não são muito essenciais, não são extremamente importantes, mas eles precisam ser colocados na dieta dentro de uma determinada limitação, em especial as fibras, que também são consideradas carboidratos, os mananoligosacarídeos, os frutoligosacarídeos, ou MOS, FOS, que a gente vê nas dietas, com grande apelo às dietas, principalmente super premium. Então, precisa se colocar ou extrato de levedura, né, ou parede de levedura, enfim, eles são essenciais para manter a motilidade intestinal, ou seja, fazer com que o intestino funcione bem. A gente encontra isso nas fibras não fermentáveis, né? Outro importante aqui é a vitamina A. Só para ressaltar, talvez muitos já saibam, a vitamina A, pelos cães, ela não é absorvida através da luz solar, né, da luminosidade.
Vitamina D3, ela é altamente dietética, ou seja, preciso fornecer isso na dieta. E aí vale um outro adendo, porque o gato em especial, ele precisa dessa vitamina um pouco mais disponível. Vitamina A, o retinol é o precursor do beta-caroteno. Logo, o gato precisa que eu disponibilize já o beta-caroteno e não a vitamina A, por exemplo, como da cenoura. O cão consegue retirar da cenoura a vitamina A através do beta-caroteno. Já o gato, não, eu preciso dar de uma forma que ele já faça somente a absorção. Ficou uma pequena fonte, mas esse material vai ficar com vocês aqui. Então, a gente tem as necessidades especiais de vitaminas e minerais, né, de cães e gatos. Eu chamo a atenção das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que são extremamente importantes, né? Não que as outras não sejam, as vitaminas do complexo B e vitamina C, mas a vitamina A, ela é importante para o gato, pelo fato dele não absorver de formas muito comumente como o cão, através dos alimentos, então tem que deixar ela bem biodisponível. No caso da vitamina D, hoje ela já é considerada um hormônio, então ela interfere em outros fatores de absorção, desde o cálcio, fósforo, também os hormônios, né? Hormônios de crescimento, enfim. Vitamina E, que tem a ver com a esterilidade, enfim. Então, nós falamos um pouco a função geral de cada dieta, de cada vitamina, na aula específica de vitaminas e minerais. Em relação aos minerais, eu chamo a atenção cálcio e fósforo. Não que os outros não sejam importantes, sim, são. Mas a gente precisa ter um balanceamento correto. Tanto é que na aula de rotulagem, eu falei para vocês que os elementos que são obrigatórios ser colocados no rótulo da ração, além da umidade, proteína, extrato etéreo, que é gordura, matéria mineral, matéria fibrosa, é cálcio, o mínimo e o máximo, e fósforo, também a sua quantidade. Os demais que a gente encontra no rótulo é livre, ou seja, o fabricante põe ou não. Mas esses que eu acabei de citar, eles são obrigatórios pela instrução normativa, se eu não me engano, é a IN30. Ou é a IN30 ou é a IN29, não lembro bem, mas nós falamos dela. E aí, então, a gente precisa lembrar que as proteínas e os carboidratos, quando oxidados, são capazes de produzir energia. E assim, eles realizam suas funções no organismo, desde contração muscular, síntese da secreção de hormônio, atuam nos neurotransmissores, as vitaminas e os minerais são considerados nutrientes inerentes para a realização de funções orgânicas, mas elas não geram energia. Nós já falamos isso em outro momento, e que a energia não é um nutriente, na verdade, ela é obtida a partir da oxidação de nutriente, que ela vai gerar energia, e a célula, a energia, né, mais usada pela célula é o adenosina trifosfato, que é o ATP, que foi visto lá nas aulas de bioquímica, que quando o corpo pega as macromoléculas ingeridas por nós e pelos animais, e transformam ela em micromoléculas, né, então vai do catabolismo para o anabolismo. E aí esse ATP, ele vai entrar, lembra lá, nas mitocôndrias, né, passar por 3 processos metabólicos, então ele vai entrar na célula, vai fazer glicólise, depois vai entrar na célula, na mitocôndria, vai para o ciclo de Krebs e vai fazer a fosforilação oxidativa, onde ele vai retirar todo o saldo de energia, né, quantos ATP gerou aquela única molécula de glicose, tá? A gente não vai se ater a esses detalhes. E aí, falando nisso, a gente precisa entender uma coisa bem importante, que é o balanço energético. Eu falo muito isso nos produtores, para os alunos, que muitos alunos são meus pacientes, tem animais que são meus pacientes também. Então, nesse aspecto, o balanço energético, ele precisa estar equilibrado. Como é que funciona isso, né? A gente tem, então, a taxa metabólica basal. Eu falei para vocês que metabolismo basal é a energia mínima que o organismo precisa para se manter em funcionamento.
Então, quando eu digo taxa mínima basal, eu estou falando que a dieta ela vai trazer nutrientes que vão ser necessários para manter esse organismo em funcionamento. Todas as vezes que eu dou a mais do que o corpo precisa, além das funções vitais do organismo, eu estou fazendo aí, então, um balanço, né? Um balanço energético positivo, né? Um balanço energético positivo. Como assim positivo, professora? Eu estou, então, tendo mais quilocalorias do que eu preciso, né? Então, eu vou estar dando aqui, ó, tanto é que o ai, meu Deus, o pêndulo da balança, ele tá mais baixo. Então, quando você coloca mais peso, ele desce. Quando você coloca menos peso, ele sobe. Então, nesse caso, eu estou ingerindo mais e gastando menos. Eu estou comendo além do que eu preciso, o corpo não gasta nada, ele não quebra, ele não joga fora isso. O que ele faz? Ele armazena. Então, vai armazenar e você vai engordar. Aqui, o contrário. Quando esse balanço energético é negativo, você está queimando mais, né? Está queimando mais do que está aqui consumindo elementos calóricos ou mantendo a quantidade de energia que o corpo precisa. Qual é o ideal? Manter aqui no neutro. Então, a quantidade de alimento ingerida é igual à quantidade de alimento gasto. Isso me mantém no meu peso normal. Então, quando eu como e fico parada, eu tenho um balanço energético positivo. Tá positivo por quê? Porque tem mais do que eu preciso. E negativo quando eu gasto mais e como menos. O ideal é balanço energético neutro. Então, eu gastei, comi, mas eu gastei. Eu comi, mas eu gastei. Por que eu falo isso? Né? E tem um reflexo em tudo isso. Aqui eu perco peso, porque eu estou gastando bastante, mas estou comendo menos quilocalorias do que eu preciso. Aqui eu mantenho peso, e aqui eu ganho peso, porque eu estou comendo muito mais quilocalorias do que eu estou gastando. E por que eu falo isso? Porque é exatamente isso que a gente precisa que os nossos cães e gatos tenham. Um equilíbrio, né? Aqui na sua um equilíbrio energético, um balanço energético neutro, onde eles vão comer e vão gastar. Então, por isso, na aula passada, o nosso cálculo girou em torno de saber qual é o estilo de vida do animal, quanto que ele faz de atividade por dia, né? Essa atividade que ele faz vai me refletir aqui vai refletir na qualidade de vida desse animal, tá? Então, a gente já sabe esse esqueminha aqui, que o alimento, ele tem liberando a água, fica matéria seca, e dentro da matéria seca a gente tem todos os nutrientes que o animal precisa. Aqui um esqueminha de oxidação do alimento, então o alimento entra, né, através de energia bruta, tem as suas porcentagens de fezes, depois de urina, o que a gente precisa é dar totalmente aqui de energia metabolizável, que aqui ela entra através dos alimentos. Não vou me ater muito isso. Essa informação aqui, deixa eu ver se eu consigo retirar. Mas aqui dos carboidratos são 4 quilocalorias. Aqui são 4 também. E aqui é 9. O que isso quer dizer? Vou já explicar. 9 quilocalorias. Bom, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura de lipídios tem 9 quilocalorias. Então, se na dieta tem lá, no exemplo, 260 gramas de carboidrato, é só multiplicar por 4 e eu vou saber que tem 1.040 quilocalorias somente vinda do carboidrato. E digamos que tenha 360 gramas de proteína. Então, pego 360 vezes 4. 360, então eu vou ter 1.440 quilocalorias vinda dos carboidratos. E a mesma coisa eu faço para os lipídios, só que multiplico por 9, ok? Não vou falar um pouquinho disso, porque a gente já comentou isso, questão de concentração, de matéria bruta. Os farelos, a gente já teve aula sobre isso. Aqui a gente tem a instrução normativa, que
que elas são, né, que a gente precisa separar e conseguir obter a quantidade de carboidrato. Então, soma a quantidade que tem no rótulo de umidade, de proteína bruta, de extrato etéreo, que é gordura, de fibra ou matéria mineral, que é cinzas, tá? Soma tudo e subtrai de 100. Aí você vai ter a quantidade de carboidratos. Esses aqui são os elementos, como eu falei na instrução 9, desculpa, não era 30 nem 29, é a 9, que diz que são obrigatórios esses elementos aqui no rótulo da ração, tá? Como é que eu posso calcular a dieta baseada nos rótulos, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Na aula passada, nós falamos exatamente sobre os extrativos não nitrogenados, ou seja, quantidade de carboidrato não estruturais e que tem uma digestão fácil, como o amido, pectina, os açúcares, né, como aí glicose, galactose. E aí nós falamos também como é feito esse cálculo. Então, o extrativo não nitrogenado, sempre em porcentagem, 100 menos o valor da umidade, né, que está lá no rótulo, mais, abre parênteses, umidade mais proteína bruta, mais extrato etéreo, mais fibra bruta, mais matéria mineral. Somo tudo isso, o resultado subtrai por 100. Essa é a quantidade de carboidrato que eu encontrei na dieta, tá? Aqui, para determinar a energia bruta, então nós temos aqui uma sequência de 5 cálculos, para encontrar a energia metabolizável. Em cima da energia metabolizável, nós vamos calcular aí a quantidade de alimento que o animal precisa por dia. Então, a gente tem energia bruta, esse cálculo aqui, ele é padrão, tanto para cão quanto para gato. Depois, nós temos o passo 3, que é calcular o coeficiente de digestibilidade, ou seja, quanto é digestível aquela energia bruta que entrou. Aí a gente faz o cálculo, né? A gente já falou sobre isso, na aula passada nós fizemos todos esses cálculos, fizemos juntos na aula mesmo, né? Eu estou passando para vocês entenderem, como eu falei, uma sequência de aulas. Aqui depois a gente tem a energia digestível, que é o quarto passo, e por último a gente tem aqui energia metabolizável. Para gatos, né? A gente precisa só mudar, acho que se eu não me engano, muda aqui no passo 3, muda esse cálculo aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Basicamente é isso. Então, para gato, então, a gente vai repetir, né? O passo 1, o passo 2 e o passo 4, eles são igual, como eu falei, é só o 3 e o 5 que são diferentes mesmo. É o coeficiente de digestibilidade. O coeficiente de digestibilidade que muda e o 5. Aí vamos aqui a um exemplo, né? Então, a gente tem aqui essa dieta que tem esses dados. Baseado nisso, foi como eu falei para vocês. Então, eu pego 100 menos 10, abro parêntese, 10, mais 24 aqui da proteína, mais 12 do extrato etéreo, mais 3 da fibra, mais 8 da matéria mineral, né, e mais 3 da matéria fibrosa. Então, tem que somar aqui dentro do parênteses 5 elementos, que são exatamente esses 5 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, soma esses 5 menos 100, então, aqui, teoricamente, tem 43%. É óbvio que vai ter aqui algumas coisinhas que, infelizmente, não vai dar para a gente ver agora. E depois, achado a quantidade de carboidrato que tem na dieta, eu vou para o passo 2, que é a energia bruta. Então, eu vou substituindo os dados que eu coloquei aqui, ó, né? Então, do passo 1, observa aqui, ó, no passo 2, exatamente eu peguei energia bruta e só multipliquei grama de proteína bruta. Então, esses numerozinhos que estão aqui, eles já são tabelados, não vai mudar. Exatamente como nós estamos fazendo aqui, ó, 5,7 vezes 0,24, porque eu quero em gramas. 9,4, que já é da fórmula, vezes 0,12, que é aqui, da gordura. A mesma coisa vale para cá, ó, 0,43, que foi o que eu achei de extrativo não nitrogenado, mais 0,03, né? E quando eu aprendi isso daqui, me disseram que é porque a energia, a fibra, ela acaba não doando essa energia, então ela acaba ficando mais. Então, ficando 0,03. 4,38 quilocalorias por grama. Aí vou para o terceiro passo, também só faço jogar tudo na fórmula. O quarto passo, até que eu encontro a energia metabolizada.
né? Então, esse alimento, ele tem 3.530 quilocalorias por quilo, tá? Eu tenho duas formas de representar, a primeira é 3,53 ou 3,530, no caso aí, quilocalorias por grama, ou 3.530 por quilo, né? Você tem duas opções. Tá, continuando. O que a gente precisa saber, então? Que existe aí limitantes, né, de acordo com a legislação. É óbvio que teve uma alteração agora em 2020, 2021, houve alguma alteração, essa aula não está tão atualizada assim, tá? Então, para a gente fazer um programa alimentar para cães e gatos, o que a gente precisa elaborar? Primeiro, preciso levar em consideração as exigências nutricionais para fazer um programa alimentar balanceado, respeitando a fisiologia individual de cada um, né? Então, para isso, eu preciso conhecer as exigências nutricionais, que são obtidas através do NRC, ou da tabela AFICO, ou da FEDIAF, né? Então, eu preciso levar em consideração alguns aspectos, como o tipo, né, e a quantidade de alimento que deve ser oferecida. Então, por exemplo, é AN, é ração, e qual é a quantidade, né? Mas para eu achar a quantidade, eu preciso também respeitar algumas limitações, como a raça, rotina de alimento, estilo de vida, né? Se esse é um animal que faz atividade física, se não faz, se só mora com o tutor, se ele é sedentário, o nível de atividade dele e a condição fisiológica. É um animal em manutenção, crescimento, gestação, lactação. E procurar sempre um profissional habilitado para fazer isso. Eu sempre bato nessa tecla, porque, como eu mostrei para vocês nas aulas, não é todo mundo que sabe dessas informações todas, para que possa elaborar. É muito mais fácil dizer, vai lá e dá ração X porque é boa. Sim, ela é boa. O que é bom nela? Me explica aí o que é bom. Você pergunta isso geralmente do veterinário, poucos conseguem te responder. Quando te respondem, muitas das vezes, eles reproduzem aquilo que o representante de ração falou. Ela é boa por causa disso, 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 disso. Mas se você for a fundo, ele não consegue. Tá? Então, a gente tem os níveis de atividade. Né? Esses níveis de atividade, eles vão estar relacionados com o gasto energético desse animal, aquela balança que eu mostrei lá para vocês. Vou só um pouquinho de água aqui, porque a garganta já está dando falha. Então, a gente tem que nessa dieta, eu preciso levar em consideração o nível de atividade e o score corporal que a gente falou na aula passada, se eu não me engano. Falamos sim. Então, a gente tem um animal sedentário, um animal moderado e um animal ativo. Geralmente, os filhotes, eles são considerados ativos, logo, o fator dele é mais alto. O animal vai ficando mais velho, o fator dele vai diminuindo. Ou o animal também é um animal castrado, o fator dele diminui. O animal é domiciliado e vive em apartamento, também diminui, tá? Foi por isso que nós falamos na última aula sobre a questão da condição de score corporal. Então, numa escala de 1 a 9, a gente tem os pontos que são principais. Então, 1, 2, o 3 são considerados muito magros, até o 4, mais ou menos. Aqui, o 5 e o 6, 4 a 5, mais ou menos, 4 a 5, 6, dependendo da tabela, eles são considerados ideais. Depois, aqui, o 7 e o 8 já são considerados sobrepeso, e o 9 e 10 eles já são considerados obesos, tá? Então, olhar as costelas, né, não é só olhar, é apalpar mesmo para que ponto você consegue chegar. E uma coisa bem interessante que a gente precisa chamar a atenção é para essa curvatura aqui abdominal que o animal precisa ter, né? Então, você percebe que um animal obeso, ele já não tem, ele não tem, muito pelo contrário, é mais distendido, tá? Então, a gente precisa levar em consideração isso. Novamente, então, a gente tem aqui do cão e o gato, né? O ideal aí seria tanto para o cão quanto para o gato, a média é 5, tem que estar na metade, não tá naquele balanço, aquela balança que eu mostrei para vocês, neutra, nem ganhando muito, nem perdendo, tá? Os extremos, eles são sempre ruins, né? Então, a gente tem que fugir dos extremos. Bom, saiu um estudo recente, estava até bem baixinho. Esse estudo mostrou que, geralmente, o hábito alimentar do tutor, ele interfere no hábito alimentar dos animais também. Então, geralmente, se o tutor é acima do peso, o cão e o gato também são.
precisa gastar energia. Se o animal come muito, tem que gastar. Se o animal come pouco, o ideal é que ele também tenha um gasto energético baixo, né? Então, como é que a gente faz? Já mostrei esse cálculo aqui para vocês, não sei por que está aqui de novo, mas como que eu calculo a necessidade energética desse animal? Então, eu elevo numa fórmula, né? Que é chamado de peso metabólico. Não é o peso somente que ele vê na balança. Então, Y, né, em quilocalorias, vezes o quilo em peso vivo, elevado a 0,75, né? Então, o que é isso? É exatamente isso aqui. O Y vai ser esses fatores aqui. Então, média de cães de canil experimentais em atividade. Então, eu uso o fator 130. Isso aqui, gente, é tabelado, tá? Tabelado. É lógico que isso aqui também vai muito da sua expertise ao longo do tempo. 130, né? Então, cães experimentais ou em atividade. Aqueles cães de trabalho, né, que são bem ativos. Aqui com necessidades médias e superiores. São animais, como vocês podem perceber, de raça grande ou que gastam muita atividade. Nós temos aqui as necessidades médias, que são os mais comuns que a gente usa, que são os cães sedentários, que se usa o fator 95, e os cães idosos de laboratórios ou não ativos, que usa o 105, né? Um cão em manutenção, muitas das vezes que faz atividade com tutor 3, 4 vezes na semana, meia hora, 1 hora por dia, dá para usar também aqui o 105. Então, aqui no Y por quilocaloria, é esse valor aqui. E esse outro multiplicado vezes quilo em PC é peso corporal. Então, pesa um animal na balança, vê quanto deu quilo, quanto em quilos ele está, então 10 quilos, 10 elevado a 0,75, vezes esse fator aqui, se for um cão sedentário domiciliado, 95. E aí você vai descobrir a necessidade energética metabolizável ou peso metabólico do animal, ou seja, quantas quilocalorias esse indivíduo precisa por dia. Então, é assim que a gente descobre quanto que meu animal precisa comer em quilocalorias e, consequentemente, depois eu vou mostrar o cálculo para saber em termos de quantidade de alimento. Então, a gente tem aqui o exemplo. Cálculo da necessidade energética de um dog alemão de 5 anos com peso de 60 quilos que apresenta comportamento ativo. Então, olha a fórmula. Essa fórmula, para achar o peso metabólico, ela é chamada de NEM, necessidade energética de manutenção, de mantença, do jeito que vocês quiserem. Então, a mesma fórmula que está lá, Y de K, Y em quilocalorias, vezes o peso corporal em quilos, né, elevado a 0,75. Então, olha só. Como é que eu começo o cálculo? Sempre daqui para cá. Na calculadora é muito mais fácil de você fazer. Então, nós temos o peso corporal dele, que é 60, elevado a 0,75. Então, eu elevo a 0,75 na calculadora científica. O elevado é um chapeuzinho igual circunflexo, e no celular ele é x elevado a y. Então, eu faço essa potência aqui. Então, eu tenho o peso corporal que ele me deu, que é 60, elevado a 0,75. Só lembrando que é sempre para cachorro 0,75. A única diferença que vai ter é que para gato muda. Se for um gato obeso, é 0,4. Se for um gato dentro do score corporal bom, é 5, é 0,67. Então, muda bastante, tá? Basicamente, bem diferente. Então, esse é um cão, a gente trata dessa forma. Então, a gente tem 60 elevado a 0,75 vezes 200, porque ele disse aqui, né, que é um cão ativo. E olha aqui, ó, um cão ativo. Ó, vendo? Cão ativo, de raça grande. Então, 200, né? Tem 5 anos. Então, eu faço essa multiplicação, eu descubro que esse cachorro precisa comer por dia 4.311 quilocalorias por dia. Não é quantidade de alimento, é quilocalorias. Ou seja, o corpo dele, para funcionar, tendo em vista esse gasto energético que ele tem, de um dog alemão, precisa de 4.311 quilocalorias. Aí, para gato. Para gato é um pouquinho diferente. Para gato se o animal tá com score 5 ou abaixo de 5, o fator dele
eu vou usar já tabelado aqui o fator 100 e multiplico o peso corporal dele em quilos por 0,67, como eu falei ainda agora. Se for em gatos, mais que 5, né? Mais que 5 o score corporal. Aqui está errado, é 130, tá? Infelizmente, essa tabela aqui está errada, mas é 130 vezes o peso corporal elevado a 0,04, tá? Então, ignorem isso daqui. Mas as outras coisas estão todas certas, tá? Então, a gente acaba tendo aí que para o gato é sempre um pouquinho diferente, né? Agora, para eu calcular a quantidade de alimento. Então, o NEM que eu achei aqui, ó, né? O NEM, vamos contar aqui desse cachorro, 4.311 quilocalorias, então, NEM por quilocalorias, e energia metabolizável do alimento. Então, eu sei lá que é 4.311 quilocalorias dividido pela quilocalorias da ração, né, que eu posso calcular, que eu mostrei para vocês anteriormente, e nós temos aqui agora para calcular. Então, eu pego esse valor, né, e divido por 3.530, que foi o que a gente achou anteriormente. Então, esse animal, ele precisa comer 1,2 quilos de ração por dia, para ele manter a sua necessidade energética. Então, 1,220 kg, que eu posso dividir em 3 ou 4 vezes, ou em 2 vezes, né? Para um animal de porte grande, dá meio quilo de ração, às vezes não é nada. Quanto mais refeições você variar, para gato, melhor, né? Você sabe que o gato ele tem um comportamento gliconeogênico, então ele acaba baixando ali um pouquinho a sua glicose no sangue, e ele vai lá e come mais um pouquinho, baixa, aí aumenta e baixa de novo, e assim ele faz pequenas refeições várias vezes ao dia. O cão a gente consegue mantê-lo em 2 refeições diárias, eu nunca recomendo que seja uma refeição por dia, porque isso tende a, bioquimicamente falando, fazer ele engordar mais ao invés de fazê-lo emagrecer. Então, a gente tem que o animal precisa comer pelo menos 2 vezes ao dia. Pode ser de 12 em 12 horas, desde que sejam 2 vezes. Aí, nós falamos também, comentamos na aula passada, como eu falei, só isso aqui já dá um módulo, já dá uma aula bem cheia de detalhes, mas se for um gato, né, a gente tem essa fórmula aqui, que eu expliquei na última aula, que a gente gostaria muito se nós pudéssemos fazer isso na prática em sala de aula. Mas, ainda assim, eu vejo a necessidade de que vocês precisam saber, né, desses cálculos inteiros. Aqui os elementos e cada fase de vida quanto precisam, que o teor de proteína também, né, de acordo com os manuais AFCO, NRC, né. Aqui é para N, 1.000 quilocalorias, e aqui é para ração, tá? Então, por isso que tem essa diferença. Então, quanto que um animal precisa, segundo o NRC, se for uma alimentação natural, e quanto que ele precisa se for uma ração mesmo, né? Industrializada. Por que muda, professora? Simplesmente porque a gente está trabalhando com composições de alimento com quantidade de água diferente. A alimentação natural, ela contém bastante água, né? O animal basicamente ingere água, come água. E na ração, a gente não pode exceder mais que 12% de umidade, né? Que vem na ração. Primeiro item. Aqui, só para falar que a gente precisa respeitar as fases de vida dos animais, isso é muito importante. É muito importante mesmo levar em consideração essas fases de vida, fase de reprodução, a fase de lactação. Na aula passada eu comentei com vocês que é diferente. Então, gatas, a partir do momento da primeira, segunda, terceira semana que eu percebo que esse animal, que essa fêmea está prenhe, eu já posso aumentar, né, a quantidade de ração. A cadela, a gente começa a aumentar a partir do segundo terço de gestação, ou seja, na metade da gestação. A partir daquele momento, eu posso aumentar a quantidade de ração. A gata, ela vai debilitar muito mais rápido, muito mais fácil. Então, dependendo da quantidade de filhotes, ela vai ficar muito mais rapidamente com seu score corporal próximo de 2, próximo de 3, 1,5.
e a cadela também, mas ela vai precisar ganhar bastante no período de gestação, porque no período de lactação ela vai despender de toda essa reserva energética para a produção de leite, tá? Então, o cálculo de quantidade de alimento, né, o NEM, o cálculo do peso metabólico das gatas, esse aqui, então observe que o fator é bem alto, e que aqui vai mudar para 0,67, porque é uma gata que está com score corporal até 5. Cadelas também. Aqui a gente também tem um cálculo específico para elas. E aqui eu tenho um exemplo. Imagine uma fêmea, né, com 40 quilos. Uma cadela, por conta aqui ó, do fator. A necessidade energética de mantença 130 vezes 40 elevado a 0,75. Então, essa cadela ela precisa comer 2.068 quilocalorias por dia. O que eu faço? 2.000, aqui, ó, a fórmula é essa daqui, ó, mantença, né, que é o NEM, mais 26 quilocalorias em cima do peso vivo. Então, eu joguei exatamente isso. Achei aqui o NEM dela, mais 26 quilocalorias vezes o peso vivo. Então, exatamente por conta, esse aqui seria por conta da gestação, né, para manter a gestação. E essa quantidade aqui, que aumenta, 3.108, é simplesmente para que ela tenha um aporte maior para a questão dos filhotes, né? Independente de quantos sejam. E aí, se a gente fosse falar em gatas, para cada filhote, para cada fase de vida, né, o número de filhotes vai mudar. Então, se for menos de 3 filhotes, esse é o cálculo. 3 ou 4 filhotes, esse cálculo. Mais de 4 filhotes, esse cálculo. Lembrando que o L é aqui o fator em semanas. Então, de 1 a 7 semanas, a gente vai usando esses fatores aqui para que o animal possa ganhar bastante peso, né? Porque tudo que o animal precisa até a 7ª, 8ª, até a 10ª semana, às vezes, vem, né? O filhote ele precisa vem do leite. Cadelas em lactação também é um cálculo um pouquinho diferente, como nós vimos na aula passada, eu até mostrei, não deu tempo de nós fazermos um exemplo, mas aqui o NEM, que é o de mantença, vezes o peso corporal, vezes N elevado, vezes 4. Então, se tiver esse N aqui, se for até 4 filhotes. Então, aqui 24 vezes 4, por exemplo, mais 12 vezes 0. Por que 0? Porque não tem filhote acima de 5. Então, se tiver 4 filhotes, eu uso esse lado, né? E aqui o M é 0. E se tiver mais de 5 filhotes em diante, aqui o N é 0, multiplico, e eu só uso esse lado aqui, substituindo o M pela quantidade de filhotes, 7, 8, enfim. E o L também aqui vai ser o fator de correção, né, de lactação aqui em semanas. Só lembrando, quanto mais semanas passa essa lactação, mais ela vai ter um gasto energético maior. E aí eles vão tendo exigências nutricionais diferentes, e vão aumentando, né? Então, assim, aqui só um exemplo novamente. Sempre quantidade de alimento, ela vai levar em consideração isso aqui, ó, necessidade energética em quilo, vezes necessidade energética de mantença em quilocalorias por dia, dividido pela energia metabolizável do alimento, que também é dado em quilocalorias por quilo, tá? E aí, às vezes, vai dar um valor, você multiplica por 1.000, porque a gente está falando de quilo, né? Então, quilo, 1.000. Aqui é um exemplo, só para mostrar, como eu falei ainda agora, então 25 elevado a 0,75 vezes 145, a quantidade de filhotes, então só para saber quanto que essa fêmea teria que comer, né? É importante saber também que a maioria dos tutores, né, não procuram um profissional, então eles dão à vontade, isso é um problema. Dá, às vezes, excesso de carboidrato, dá leite, ou então desmama precocemente, dá leite de vaca, esse leite causa diarreia, esses animais podem vir a óbito. Então, existem sucedâneos para chegar o mais próximo do leite da vaca, da cadela ou da gata, tá? Existem fórmulas para isso. Aqui a questão das recomendações de lipídios, como nós falamos ainda agora, especialmente de ácido linoleico, alfa-linolênico, aractônico e DHA, dependendo de cada fase de vida, né, para o cão e para o gato.
Eles têm requerimentos diferentes. Essas tabelas ninguém decora. É óbvio que se a gente tem uma dúvida, a gente consulta. Assim como os manuais AFCO, NRC, FEDIAF, a gente consulta. Não tem como decorar, é muita coisa para decorar. O que você tem que decorar é quais são os fatores, como é que é o cálculo para cão, como é que é o cálculo para gato, enfim. E agora, entrando um pouquinho aqui nos distúrbios, só para a gente entender um pouquinho, que cada distúrbio ele vai requerer aí um gasto, né, energético, ele vai requerer também uma porcentagem de alimentação aí, da distribuição calórica de forma diferente. Então, nós temos essas patologias, pode ser obesidade, urolitise, nefropatias, alterações articulares, enfim, todas elas, e cada uma delas vai ter aí uma forma de a gente estar tratando, através da alimentação, né? Então, nós temos aqui a obesidade, que é um dos distúrbios mais comuns, de alta prevalência. É muito comum nós vermos gatos e cães obesos, como eu falei ainda agora para vocês, está relacionado com o hábito alimentar do tutor também. Uma aguinha para refrescar a garganta. Então, a escolha da dieta, então, às vezes, o tutor não sabe diferenciar o que é uma ração boa, o que é uma ração ruim, ele vai pelo preço, come mais carboidrato, ingere mais carboidrato do que ele precisa, ingerindo mais carboidrato do que ele precisa, isso vai ser ruim para ele, enfim. Aqui, cães, né, com algumas raças com uma determinada predisposição para serem obesos. Os gatos, né, aqui, as energias quanto aos macronutrientes no tratamento, então, se for um animal obeso, tem que restringir aí o carboidrato, principalmente se for carboidrato, precisa ser colocado, sim, numa proporção, como é que eu posso dizer, numa proporção que tenha um índice glicêmico com uma curva mais acentuada, né? Aumento de fibra para gerar a sensação de saciedade, respeitar as necessidades energéticas da raça, dieta com baixa caloria, mudança no estilo de vida, então associar comida com atividade física, estratégias nutricionais para cães e gatos com dermatopatias ou doenças hepáticas e renais. Então, nós temos aqui, são elas, né? São várias. Então, desde colangite, uma hepatomegalia, uma lipidose hepática, alguma anomalia vascular, enfim, qualquer uma dessas, né? Lembrando que o fígado, ele metaboliza, né, as coisas tóxicas do organismo e, consequentemente, isso em algum momento vai aparecer. Então, alguns sinais clínicos: letargia, vômito, diarreia, então icterícia, poliúria, polidipsia, então o animal toma muita água, urina bastante, dependendo da fase. Que mais? Também tem um tipo diferente de dieta, então eu não posso colocar qualquer dieta, né? Então tem que ser uma dieta específica. Que mais? A gente tem, então, aqui as listas a seguir de estratégias a serem adotadas para o animal, então, hepatopata, nefropata, então, diminuição de carboidratos, energia e proteína. Então, a gente faz um equilíbrio para que o fígado volte a funcionar. Lembra que o fígado é um órgão que se regenera, né? Então, ele vai se regenerar, mas se ele ficar o tempo todo recebendo aquela carga muito alta de coisas para metabolizar, vai ser um pouquinho difícil. Então, nesse caso, é complicado. Animais renais também, então, aí no caso dos animais renais, eu preciso baixar as proteínas, né, com alto teor de fósforo e fazer com que haja maior retenção de líquido, ou seja, fazer o animal tomar mais água, porque se essas enzimas, né, esse fósforo alterado, ele está na corrente sanguínea, isso é muito prejudicial. Muitas das vezes o animal precisa de fluidoterapia, uma suplementação de vitamina D, para não ter insuficiência renal, aumentar aí a proporção de cálcio também, né, carbonato de cálcio, enfim. Bom, isso era um pouco do que eu queria falar para vocês, e eu vou deixar essa tabela aqui, né, para que vocês
Algumas dessas tabelas eu olhei semana passada, elas estavam desativadas, né? Para saber o cálculo, coloco lá os níveis de garantia da dieta e ele já me dá o cálculo de quanto que o animal precisa para comer, onde eu coloco também o peso e o nível de atividade, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, essa foi uma forma bem sucinta de passar esse conteúdo. Infelizmente, nós não conseguimos ver tudo dentro da disciplina e eu tento passar o máximo de informação possível, tá bom? Qualquer dúvida, deixem lá na plataforma.